Opa, beleza, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre Push Notification, um recurso muito poderoso que a gente pode utilizar tanto nos nossos aplicativos Android, iOS ou na web. E com o Delphi isso fica muito fácil, muito tranquilo de ser utilizado. A gente vai ver aqui como que a gente consegue criar tanta parte do servidor que envia as Push Notification, como também consumir, né, e apresentar elas utilizando o navegador, por exemplo, ou até mesmo em aplicativos. Esse recurso ele está presente na grande maioria dos aplicativos, também dos sites. Ele é um recurso bem interessante porque ele apresenta essa mensagem aqui, essa notificação. Então você consegue alertar, né, o usuário, o cliente que está utilizando o aplicativo ou o site de uma forma bem instantânea, em tempo real mesmo, como um relatório ficar pronto, por exemplo, ou quando você quer divulgar alguma coisa. É um recurso bem legal, bem interessante. A gente já vai voltar aqui no site, dar uma olhada que tem várias dicas importantes aqui. Mas já vamos ver rodando aqui o nosso exemplo. A gente vai ver esse exemplo aqui, a gente está com a parte do servidor e também com a parte cliente, que é uma página web criada com TMS Webcore. Embora você pode utilizar o servidor aqui com qualquer outra framework, até mesmo com outra linguagem, não tem problema, tá? Você pode utilizar. Mas aqui a gente vai ver tanto a parte do servidor quanto a cliente utilizando o Delphi. Vou rodar aqui então a parte servidora, vou rodar aqui eu estou utilizando ela como VCL, mas você poderia facilmente estar utilizando como uma aplicação console, por exemplo, né, para que você coloque no servidor, você poderia também utilizar tranquilamente. Bem, eu startei aqui o nosso server e agora eu vou rodar a nossa aplicação web, ó. Vou rodar ela aqui. Beleza? E o que eu tenho que fazer, pessoal? Aqui a gente tem que simplesmente se inscrever lá. Então, o user ID aqui eu vou colocar como user01 e vou enviar. Então, notem que o navegador vai pedir permissão aqui, né? Vou permitir. Então, já chegou o pedido, né? Desse registro aqui no nosso server. A gente já recebeu aqui, a gente pode acompanhar tudo aqui pelo log. E aqui a gente pode ver que o user ID já foi adicionado. Então, aqui eu posso clicar aqui, ó, ele vai enviar então uma push notification para todos daqui da lista. Então aqui tá, pessoal, a push notification, assim que ela é exibida no Windows. Se você estiver utilizando um celular Android ou iOS, ele iria aparecer lá também. Aqui tá a mensagem e aqui a gente tem algumas opções, anotem. A gente tem o título, né? Esse título que aparece aqui, esse campo de título aqui, esse corpo aqui da mensagem, a gente está aqui o texto também. A gente pode colocar uma URL, a URL é quando eu clico aqui na push notification. Quando eu clico, ó, notem, ele vai abrir o site que está linkado aqui no meu URL clique, né? Quando eu clico nele aqui. E também um link para a gente colocar um ícone. Eu posso sim colocar ali o texto, né, de um ícone em base 64, mas eu recomendo, né, acho mais interessante colocar o link, ó. Então a gente pode colocar um link aqui e aí eu posso mandar aqui e ele vai com o link a mensagem, ó. Ou eu posso tirar e aí simplesmente vai a mensagem aqui sem o item, né? Vai chegar aqui uma mensagem, ó, sem o ícone aqui. E eu posso mandar para todos aqui, né? Então eu vou até acessar com outro navegador aqui, vou copiar aqui o nosso URL, vou acessar aqui também com o Firefox e também vou me registrar, ó. Deixa eu diminuir essa tela aqui. Aqui eu vou colocar como user2, user02, me inscrevi, então, permitir. Então agora eu tenho dois aqui. Se eu clicar aqui nesse botão, eu mando para todos, não, eu disparo para todos que estão na minha lista. Então, vamos supor que eu tenho uma lista de cliente aqui, eu dispararia para todos, né? Aqui ele apareceu e sumiu porque chegou duas mensagens ao mesmo tempo, mas elas ficam aqui, ó, tá? Então, chegou a mensagem do Firefox e chegou a mensagem do Google Chrome. E se eu quiser mandar apenas para um? Bom, eu seleciono aqui e posso mandar simplesmente, por exemplo, para o usuário 1. Então, vai chegar aqui apenas para o usuário que está no Google Chrome ou para o usuário que está lá no meu Firefox, tá? Então, o exemplo ele já está trazendo todos esses recursos aqui, esses recursos bem interessantes. Eu posso também excluir um aqui, né? Enfim, posso preencher todos os dados aqui. E aqui eu faço esse registro e também posso me sair, né? Então, eu vou clicar aqui, ó, não estou mais registrado. Se eu sair aqui, então, não estou mais registrado. Se eu pedir para enviar aqui, nenhuma mensagem vai ser enviada. Vamos dar uma olhada lá no nosso código no Delphi para a gente ver o que está acontecendo? Vamos abrir aqui, vamos ver então. Deixa eu minimizar aqui. Ó, vamos ver nosso server. A gente tem, eu deixei um exemplo bem completo, pessoal, mas tentei deixar ele o mais simples possível. Então, aqui no nosso server a gente tem esse formulário, né, que faz tudo aqui para a gente. Então, a gente está utilizando os componentes da TMS FNC Push Notification. Aqui no site, na verdade, aqui no nosso repositório, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, aqui mostra tudo, inclusive, onde a gente baixa tanto o FNC, que a gente está utilizando para fazer o servidor, e a parte da web, do cliente ali, também a gente está utilizando o TMS Webcore. Então, fica os dois links aqui, você pode baixar a versão trial aqui, você pode utilizar essa versão trial aqui, ela não tem limitação de recursos, enfim, você vai conseguir utilizá-la tranquilamente, né?
Inclusive, aqui no canal tem vídeo ensinando como que faz a instalação, mas é bem tranquilo de fazer a instalação, não tem nenhum segredo. E aqui a gente utiliza esses três componentes na parte do servidor, né? Para fazer o gerenciamento para a gente. Depois, quando a gente for colocar a mão na massa mesmo, desenvolver, eu vou explicar item por item, tá? Mas basicamente aqui ele vai estar recebendo aqui os dados, né? Esse componente. E aqui a gente tem também o componente do banco de dados. Como que funciona, pessoal? Aqui eu poderia setar ele em um data source, né? Então eu poderia salvar os dados, e esses dados que são salvos são quando eu peço aqui para inserir lá. Então, quando eu peço para me inscrever lá, ele vai no meu servidor e ele salva esse dado. Então, ainda que eu feche o navegador, né, abra o navegador depois, em outro dia, ou até mesmo quando eu estiver utilizando no celular com o aplicativo fechado, as notificações continuam funcionando, porque eu tenho, né, esse ID aqui, fica salvo no banco de dados aqui. Como eu não linkei um banco de dados aqui, pessoal, o que que ele faz? O próprio componente faz isso para a gente, né? Ele tem essa inteligência, ele mesmo salva, ele acaba salvando aqui num arquivo XML. Então, se a gente olhar aqui lá na raiz dessa aplicação aqui no nosso server, ó, se a gente olhar aqui, ele vai estar gerando, né? Também aqui, ó, esse dataset.xml. Então, aqui dentro ele salva todos os dados, tá? Então, ele aqui em tempo de execução, né, ele mesmo cria um data source, faz todo esse vínculo e utiliza para que a gente não precise criar um banco. Mas se você quiser salvar esses dados no seu banco, né, para você ter um controle, de repente fazer um relatório, você pode também. Então basta você vir aqui e colocar aqui esse o data source, né, que vai estar ligado ao seu banco, né, e os fields tem todos aqui. Então os nomes estão aqui, né, que são os nomes que ele traz como padrão, mas você pode alterar também se você quiser para fazer esse gerenciamento, tá? Os outros componentes aqui, basicamente, a gente coloca. Na verdade, os três, a gente basicamente só coloca eles na tela, tá? Não tem nenhum segredo, tá? E a gente utiliza. Então, para startar ele, basta eu chamar aqui, então, o componente, ó, .ActiveTrue, e para desativar, eu posso desativá-lo. E ele já vai fazendo todo o controle para a gente. E aí, eles têm alguns eventos aqui, depois a gente vai ver isso passo a passo, né? Onde a gente pode tratar os erros, né? Ou pode tratar algumas notificações. Então, quando eu envio uma mensagem, dispara esse evento aqui. Então, eu posso capturar alguns dados aqui, fazer um relatório, por exemplo, né, salvar esse dado em algum lugar. Aqui a gente está jogando no log, né? Aqui a gente também tem alguns, quando a pessoa, a gente recebe o pedido, né, para ser registrado, então é disparado aqui. Aqui eu simplesmente estou colocando aqui no nosso listbox e também no nosso log, mas você também pode salvar isso no banco de dados, então você tem vários eventos aqui para utilizar. É bem tranquilo, pessoal, a programação Dev, como a gente já está acostumado no nosso dia a dia, não tem nenhum segredo, aqui está bem detalhado, né? Depois a gente vai ver isso aqui na prática mesmo, para a gente ver como que funciona. E na parte do cliente, né, aqui na nossa parte do cliente, aqui a gente tem uma aplicação utilizando o WebCore, e aqui é um PWA. O PWA já tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino passo a passo como criar um PWA. Então, o que eu quero dizer com PWA, pessoal, eu posso instalar ele, né? Ele vai abrir aqui, ó. Então, eu posso instalar ele como uma aplicação, né? Tanto no meu celular quanto aqui no computador. Então, ó, ele fica instalado, né? Como se fosse uma aplicação. Ele até gera um log aqui, gera um ícone, né? O ícone fica aqui na área de trabalho. Deixa eu até limpar essas notificações aqui. Então, por exemplo, ele abre aqui como se fosse um aplicativo, aí eu posso continuar utilizando ele da mesma forma, né? No celular funcionaria da mesma forma. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, PWA01, né? Então, ele vai se registrar aqui também, ó, e quando eu mandar uma mensagem, ele vai chegar, vai receber aqui da mesma forma, tá? Vou fechar aqui, vamos voltar aqui. E na parte do cliente aqui, então a gente tem toda a parte, né, aqui da estrutura para criar a aplicação, né, sem nenhum segredo aqui, básica. E aqui a gente tem apenas um componente. Então, na parte do cliente, a gente tem apenas esse componente aqui, e aqui nesse componente é onde a gente seta, então, o caminho, né, o nosso link, aqui eu estou utilizando localhost, ó, né, então, em produção, depois eu colocarei isso no servidor, colocaria aqui o IP do servidor, a porta, e aqui são as rotas, podemos dizer assim, né? Então, a rota de quando a gente se registra, quando é feito também, quando a gente desfaz o registro ali, né? Quando a gente se cadastra e cancela o cadastro, tá? Basicamente é isso.
e ele já vai fazer tudo para a gente. Ele tem vários eventos aqui também, mas a gente nem está utilizando. E aqui, basicamente, o que eu faço são controles de tela aqui, não tem nada do componente em si. A única coisa que tem do componente é isso, né? Quando eu peço para se registrar, eu passo aqui, então, eu passo o Register User ID, pegando o dado que está aqui, ó, no Edit, e faço o Register Service Worker. E quando eu vou me descadastrar, né, digamos assim, aí eu venho aqui e faço o contrário, passo o ID de novo e peço para que eu saia da lista, tá? Aqui, inclusive, a gente está utilizando esse Web Local Storage, que não tem propriamente a ver com o Push Notification, mas é um recurso bem interessante porque ele salva no storage aqui do navegador, digamos assim, né? O que a gente fez. Então, quando eu fecho o navegador, se eu fechar, né, por exemplo, eu estou com o 01 aqui, ó, se eu fechar aqui, quando eu volto, ó, ele carrega para mim que eu estava com aquele determinado usuário, tá? Aqui ele carregou de novo porque eu tinha aberto o aplicativo, então ele tinha feito lá. Mas se eu colocar qualquer outro aqui, por exemplo, colocar aqui, ó teste 02, na verdade agora aqui eu vou ter que me desfazer o registro, pronto. Aqui, ó, o usuário 02, por exemplo, né? Então, me cadastrei. E se eu fechar aqui e abrir de novo, ó, ele vai trazer para mim com o usuário 02. E eu não consigo, né? Ó, eu não consigo me registrar com outro usuário sem excluir, para que não fique um monte de usuário aqui cadastrado, né? Não fique aquele monte de usuário cadastrado aqui que não esteja mais realmente utilizando. Então, eu só consigo cadastrar em cada navegador uma vez, né? Utilizando esse recurso aqui. É outro recurso bem interessante que tem nesse demo aqui. Ó, então agora aqui, se eu colocar o 3, ó, ele não me permite cadastrar de novo. Então eu tenho que primeiro me tirar, né, aquele registro que eu tinha, para depois eu poder fazer um novo. E aí tudo continua funcionando aqui com as notificações normalmente. Esse demo aqui, a gente vai fazer ele passo a passo, tá? A gente vai fazer a parte da programação dele para que vocês entendam bem o que está acontecendo. Ele já está disponível aqui no nosso GitHub. Basta acessar aqui o GitHub da Code4Delphi, vai estar lá como Push Notification Delphi. Aqui, então, tem todo o projeto, tanto o server quanto o client. E aqui também tem algumas dicas importantes. Então, tem os links para a instalação, né? As documentações oficiais, ele é muito bem documentado. Então, aqui tem todas as propriedades, todos os eventos, né, dos componentes para que a gente possa utilizar. E também tem aqui, caso não esteja aparecendo essas mensagens para você, pessoal, pode ser que você estejam com elas desabilitadas no seu Windows ou no seu celular. Então, aqui tem alguns links que mostram, né? Inclusive, aconteceu isso comigo, né? Eu fui testar aqui e não estava aparecendo as mensagens. Aí eu vi que eu havia desativado no meu Windows. Então, basta você vir aqui e ativar novamente ó, as notificações, tá? Tem aqui para o Windows 10 e para o Windows 11 para que você faça isso, né? E também é interessante quando você for instalar no seu cliente você verificar isso aqui ou até mesmo dar uma mensagem para ele fazer essa verificação aqui. E se você está gostando desse tipo de conteúdo, pessoal, deixe aqui embaixo o seu comentário, compartilhe também esse vídeo com os amigos, curte ele e também ative a notificação para que quando a gente lançar um vídeo novo você seja notificado. Na próxima aula a gente vai fazer a mão na massa, a gente vai criar tanto a parte servidora quanto a cliente. Então, um servidor onde vai gerar, né, e controlar as push notifications e também a parte cliente web, utilizando o TMS Web Core para a gente consumir isso. Tá? A gente vai fazer muito parecido com o que a gente viu aqui no exemplo, só que, é claro, a gente vai ver sempre recursos novos, recursos a mais, e ali vocês vão poder entender bem como que funciona toda a dinâmica. Então, eu espero vocês até a próxima aula.